Greetings world, we are anonymous. Entrevista com ex-Illuminati. Leia e tire suas conclusões. Se você perceber a mão do diabo em eventos atuais, você pode estar mais perto da verdade do que você pensa. Por Henry McColl, Ph.D. Uma mulher que foi criada no culto Illuminati descreve uma poderosa organização secreta que infiltrou-se em todas as instituições sociais e está preparando secretamente um golpe de estado militar. Suas revelações cobrem golpe de estado, a segurança interna, a luz da verdade. Svali é o pseudônimo da mulher, de 45 anos, que era uma mente programada para o culto até 1996. Ela era a sexta chefa no ramo de San Diego e teve 30 treinadores sob o comando dela. Ela arriscou sua vida para alertar a humanidade do poder e da agenda secretos dos Illuminati. Ela descreve um culto satânico sádico liderado pelas pessoas mais ricas e poderosas do mundo. É amplamente homossexual e pedófilo, pratica sacrifício de animais e o assassinato ritual. Eles funcionam de mãos dadas com a CIA e a maçonaria. Trata-se da supremacia ariana, raça pura germânica, mas congratula-se com apóstatas judeus. Eles controlam o tráfego mundial de drogas, armas, pornografia e prostituição. Pode ser a mão por trás de assassinatos políticos e terrorismo, incluindo o assassinato dos Kennedy, 11 de setembro, o atirador de Maryland e da explosão da bomba em Bali. Ele se infiltrou em níveis do governo local e nacional, educação e instituições financeiras, na religião e na mídia. Baseado na Europa, planejando uma nova ordem mundial que fará tentativas anteriores, o nazismo e o comunismo parecem pequeniques. Um outro detalhe: essas pessoas não são felizes. Crenças. Svali. O Illuminati é um grupo que pratica uma forma de fé, conhecido como iluminação. Na verdade é luciferiana, e ensinam a seus seguidores que suas raízes remontam às antigas religiões de mistério da Babilônia, Egito e druidismo celta. Tomaram o que consideram o melhor de cada uma e as juntaram em uma disciplina fortemente ocultista. Muitos grupos a nível local adoram as deidades antigas como El, Baal e Astarte, bem como Isis e Osíris e Sete. Eu sei que essas pessoas ensinam e praticam o mal. Adam Weishaupt. Svali. Weishaupt não criou o Illuminati, ele foi escolhido como uma figura de proa e disseram a ele sobre o que escrever. Os financiadores, que remontam durante a época dos Cavaleiros Templários, que financiaram os primeiros reis na Europa, criaram o Illuminati. Weishaupt era o garoto de recados que cumpria as ordens deles. Golpe militar. Svali. Muito em breve, cada região dos Estados Unidos terá centros de poder para atividade regional. Os Estados Unidos foi dividido em 7 grandes regiões geográficas. Cada região tem localidades dentro dela que contêm conjuntos de bases militares que estão escondidos em áreas remotas e isoladas ou em grandes propriedades privadas. Estas bases são utilizadas de forma intermitente para treinar gerações de Illuminati em técnicas militares. Por quê? Porque os iluministas acreditam que o nosso governo, como nós o conhecemos, bem como os governos da maioria das nações ao redor do mundo, estão destinados a entrar em colapso. Estes colapsos estão sendo planejados e eles vão ocorrer das seguintes maneiras. Os Illuminati planejaram primeiro um colapso financeiro que irá fazer a Grande Depressão de 1930 parecer com brincadeira de criança. Isso ocorrerá por meio da manobra dos grandes bancos e instituições financeiras do mundo, através da manipulação de ações e taxas de juros. A maioria das pessoas estará em débito com os bancos e dívida do cartão de crédito, etc. Os governos falidos irão reclamar todas as dívidas imediatamente, mas a maioria das pessoas não será capaz de pagar e vai à falência.
Isto causará pânico financeiro generalizado, que ocorrerá simultaneamente em todo o mundo, como os iluministas acreditam firmemente no controle de pessoas através das finanças. A boa notícia é que, se uma pessoa está livre de dívidas e pode viver autossuficiente, eles poderão ficar melhor do que outros. Gostaria de investir em ouro e prata, estoque, se tiver a renda. Ouro vai voltar a ser o padrão mundial, e os dólares e outras moedas serão bastante inúteis. Lembra-se do que houve depois da Guerra Civil Americana? Papel moeda não vai valer nada. Em seguida, haverá ataques terroristas ou calamidades provocadas e um golpe de estado militar. Região por região, o governo declarará estado de emergência e a lei marcial. As pessoas terão entrado em pânico, haverá um estado anárquico em muitas localidades. Assim, o governo vai justificar o seu movimento como sendo necessário para proteger os cidadãos. Os líderes militares treinados no culto e as pessoas sob a sua direção usarão técnicas de controle de multidão para implementar este novo estado. Cada localidade terá bases regionais e líderes que sejam responsabilizados. Há cerca de 5 anos atrás, quando eu deixei a Illuminati, aproximadamente 1% da população Estados Unidos fazia parte dos Illuminati, ou era simpático a ele, ou era uma vítima de controle da mente, e, portanto, considerado utilizável. Isso pode não soar como muito, mas imagine 1% da população altamente treinada e financiada no uso de armamentos, técnicas psicológicas e comportamentais, ligados a grupos paramilitares. Posição dos Estados Unidos. Vale. Os Estados Unidos é considerado inferior e mais jovem do que as filiais europeias. Alemanha, França e Reino Unido formam um triunvirato que rege o culto europeu. A Rússia é considerada importante e tem os grupos militares mais fortes. Foi prometida à Rússia a 4ª posição na nova ordem mundial, porque a União Soviética tinha sido mais útil e cooperativa ao longo dos anos na promoção da agenda. Os descendentes das famílias dirigentes também estão envolvidos na liderança do oculto, junto com os mais novos. Não há machismo no culto. A China será classificada após a União Soviética, em seguida, os Estados Unidos. Mas uma boa parte da liderança atual dos Estados Unidos estará na Europa, quando a mudança ocorre, e muitos têm casas lá. Eles mudarão de nacionalidade da noite para o dia, por assim dizer. Este é o pouco que eu me lembro. A Rússia será a base militar do grupo, já que os comandantes militares, iluminista, da Rússia são considerados os melhores do mundo, e muito cruéis e disciplinados. A China, por causa de suas antigas raízes no ocultismo oriental e sua grande economia e população, também será considerada um poder bem maior do que os Estados Unidos. Israel. Vale. O conflito no Oriente Médio é apenas vantagem dos iluministas. Eles odeiam Israel e esperam um dia vê-lo destruído e estão apostando no momento. Um dos planos oferecido pela ONU, quando Illuminati assumir o governo do mundo, é que eles vão impedir a guerra no Oriente Médio. Isto será recebido com alegria por muitos. Ao mesmo tempo, os Illuminati secretamente fornecem armas e fundos para ambos os lados para manter o conflito aceso. São pessoas muito ambíguas. Costuma-se enviar armas através da União Soviética para o Irã, por exemplo, em nome da cordialidade entre a União Soviética e este país e de outras nações islâmicas. Em seguida, os iluministas dos Estados Unidos ajudariam a enviar armas para Israel, pela mesma razão. Essas pessoas adoram os jogos de xadrez, veem a guerra entre as nações como a criação de uma ordem no caos. A União Soviética vai ficar mais forte novamente. Eles têm as forças armadas mais fortes, tanto abertamente como secretamente, e sentam-se calmamente e inertemente ao lado do comando Illuminati. Na NWO, eles serão mais fortes do que nós. Os Illuminati são uma conspiração judaica? Vale. Absolutamente não. Na verdade, Hitler e seus colaboradores, especialmente Himmler e Goebbels, foram iluminista superior.
Os Illuminati são racistas ao extremo. Quando criança, eu era obrigada a jogar campo de concentração. Os verdadeiros judeus historicamente lutaram contra o ocultismo. Veja Deuteronômio e o Antigo Testamento de como Deus, através do povo judeu, tentou limpar a terra dos grupos ocultos que estavam operando lá, como aqueles que adoravam Baal, Astarte e cananeus. De um e-mail para Henry McCoy. Sim, existem algumas pessoas muito poderosas judaicas neste grupo. Por exemplo, a família judaica casariana Rothschild, literalmente, comanda um império financeiro na Europa e indiretamente nos Estados Unidos, e são uma família judaica bem conhecida. Mas para ascensão ao poder dentro do Illuminati, o judeu, durante a noite, seria forçado a renunciar à sua fé e dar a sua lealdade primeiro às crenças dos Illuminati. No retorno desta traição, eles acreditam no poder financeiro e nas recompensas futuras e, em certo sentido, eles os obtêm, mas a um preço muito alto. A mentalidade nazista é muito forte, embora foi-me dito que Hitler, Himmler, Goebbels e outros eram altos membros do grupo alemão. Himmler era maior do que os outros dois, Mengele e outros fantoches também, que mais tarde trabalharam como grandes treinadores da sucursal americana no período em que se esconderam na América do Sul. Eles acreditavam sinceramente que eles estavam agindo como agentes de seus deuses para exterminar a raça judaica. Eu sempre me perguntei sobre isso, no entanto, porque algumas das famílias do ramo financeiro do grupo Barão Rothschild da França é um dos 13 senhores europeus, ou reis que comanda o grupo na Europa e senta-se ao Conselho Mundial. São judias czarianas, mas o grupo defende o ódio aos judeus comuns. Eles são racistas. Svali. Muitos dos iluministas têm a programação do Quarto Reich no interior. Os Illuminati são racistas e têm muito da perspectiva ariana. Eles acreditam fortemente na regra do puro e inteligente, pelas definições deles, e nas cerimônias deles haverá, ocasionalmente, seres de raças inferiores mortos em cerimônias. Eles estão tentando produzir uma raça geneticamente superiores para governar, com seus filhos e descendentes. Eles também são seguidores da República de Platão e acreditam que eles serão os únicos a inaugurar esta regra utópica da nona opinião deles. Na utopia deles, a intelectualidade governará e as ovelhas, como as massas, seguirá seus líderes, a ser conduzida pelo nariz. As Nações Unidas, Svali. A ONU foi criada no início deste século, a fim de ajudar a superar uma das maiores barreiras para um governo mundial. Essa barreira é a do nacionalismo e orgulho do seu país. É por isso que não era um conceito popular quando foi introduzido pela primeira vez, e levou anos criticando o país nos meios de comunicação e a destruição de qualquer sentimento de orgulho nacional por uma campanha da mídia, não tão sutil, ao longo dos anos. A ONU é uma preparação, mas não é o poder real no mundo, e será relativamente sem importância quando a não existir. Os poderes verdadeiros, então, darão um passo à frente. A ONU é um trampolim para a nova ordem mundial. A Guerra Fria, Svali. A Rússia nunca foi realmente uma ameaça para nós. Marxismo foi financiado pelos Illuminati e adotada como um contrapeso para o capitalismo. Os Illuminati acreditavam fortemente no equilíbrio entre forças opostas, a atração entre os opostos. Eles veem a história como um jogo de xadrez complexo e financiam um lado, depois o outro, enquanto que no final reinará o caos e a divisão. Eles estão rindo porque estão além dos partidos políticos. A financista ocidental vai se reunir secretamente com um oriental ou russo adversário durante esses anos e dar uma boa gargalhada da forma como as ovelhas estavam sendo iludidas. Estou compartilhando aqui o que me foi ensinado e também observado. Eles são verdadeiramente um grupo internacional e a agenda do grupo prevalece sobre quaisquer sentimentos nacionalistas. Há também um monte de negociação na frente e por trás dos membros desses grupos.
Um treinador russo ou chinês pode vir para os Estados Unidos por algum tempo, concluir um trabalho, e então voltar, ou vice-versa. Realeza Svali. A liderança dos Illuminati declara que eles são descendentes de linhagens reais, bem como têm uma herança oculta e ininterrupta. Há duas definições ousadas de realeza. Realeza aberta, que atualmente é vista publicamente, e a realeza escondida da linhagem real e poder oculto extremos. Os Hanoverian/Habsburg reinavam na Alemanha sob os Bruderist. Eles são considerados uma das mais fortes linhas de ocultismo também. A linha britânica está logo abaixo deles, com a família real. Definitivamente, eles governam o ramo do Reino Unido sob o reino oculto dos Rothschilds, apesar de parlamento governar o país publicamente. Na França, mais uma vez, os descendentes das famílias reais também estão no comando ocultamente, mas os Rothschilds reinam sobre todos eles. Maçonaria Svali. Os maçons e os Illuminati estão de mãos dadas. O templo maçônico em Alexandria, Virgínia, a cidade em si foi nomeado após Alexandria, no Egito, e é um foco da atividade Illuminati, é um centro na área de Washington DC, para as bolsas de estudos e de ensino dos Illuminati. Fui levada para lá de tempos em tempos para fazer testes, para subir um nível, para bolsas de estudo e para as altas cerimônias. Os líderes desse grupo maçônico também eram iluministas. Os Illuminati são todos maçons? Não, especialmente nos níveis mais baixos. Eu acredito que eles não sabem nada sobre as práticas que ocorrem no meio da noite, nos templos maiores. Muitos são, provavelmente, pequenos empresários e cristãos. Mas eu nunca conheci um grau de 32 ou acima que não fosse Illuminati. O grupo ajudou a criar a maçonaria livre como uma máscara para as atividades deles. CIA, FBI, Mormons Svali. Muitos dos administradores e diretores do FBI também são iluministas. A CIA ajudou a trazer cientistas alemães após a Segunda Guerra Mundial. Muitos destes eram os líderes dos Illuminati, no próprio país deles, e foram recebidos de braços abertos pelo grupo nos Estados Unidos. Os Mormons se afiliaram em uma reunião com a liderança dos Illuminati em 1950. O mesmo aconteceu com as Testemunhas de Jeová. Treinamento de assassinos Svali. Aqui é como isso é feito, como ele foi feito comigo. Quando a criança chega aos 2 anos, a colocam em uma gaiola de metal com eletrodos ligados. Dão um choque grave na criança. 2 tiram a criança da gaiola e põem um gatinho nas mãos dela. Dizem à criança para torcer o pescoço do gatinho. A criança vai chorar e se recusar. 3 colocam a criança na gaiola, dão choques até que esteja atordoada e não pode gritar mais. 4 tiram a criança e lhe dizem, novamente, para torcer o pescoço do gatinho. Desta vez, a criança vai se sacudir, chorar, mas o fará, com medo da tortura. A criança vai para o canto e vomitará, enquanto o adulto a elogia por fazer um trabalho tão bom. Este é o primeiro passo. Os animais ficam maiores ao longo do tempo, enquanto a criança vai ficando mais velha. Elas serão obrigadas a matar uma criança em algum ponto. Elas serão ensinadas pela idade dos 9 anos a manipular uma arma, apontar e atirar em alvo sob comando. Eles praticam em animais. Então, praticaram em dispensáveis e na realidade virtual. Elas serão muito elogiadas se o fizerem bem e torturadas se não cumprirem as ordens. Quanto mais velha a criança ou adolescente, mais avançado é o treinamento. Aos 15 anos, a maioria das crianças também serão obrigados a fazer combate corpo a corpo na frente dos espectadores, pessoas de altos níveis que vêm assistir aos jogos semelhante ao que os antigos gladiadores realizavam. Esses jogos são raramente feitos até a morte, geralmente, até que uma criança venha abaixo. Elas usam todos os tipos de armas imagináveis e aprendem a lutar por suas vidas. Se uma criança perde uma luta, eles são muito castigadas por seus treinadores, que perde a cara.
Se elas ganharem, elas são novamente elogiadas por serem fortes e hábeis com armas. Ao chegar aos 21 anos de idade, elas estão bem treinadas como máquinas de matar com os códigos de comando para matar, e elas são testadas de novo e de novo para provar que elas obedecerão ao comando. Esta é a forma como as crianças na Illuminati são levados para os altos níveis. Eu mesma passei por isso. Confie na família Svali. Eles dizem a seus filhos quando eles são torturados: eu estou fazendo isso porque eu te amo. Para eles, o maior amor é fazer uma criança forte e apta a liderar ou para se deslocar para os níveis mais altos no grupo, de qualquer forma. Se um líder vê uma criança e quer ela como uma prostituta, os pais vão entregá-la, felizes porque seu filho irá subir na posição. Além disso, mais uma vez, encaram a traição como o bem maior. Eles farão ciladas após ciladas para ensinar seus filhos a nunca confiar nos outros abertamente. E, devido à natureza cruel e política do grupo, em certo sentido, eles estavam certos. Os ingênuos seriam pisados e feridos. Conheço pais que tentaram poupar alguns de seus filhos disso por amor, mas muitas vezes eles foram anulados por outros membros do grupo, que viam estes pais como fracos e impróprios para ensinar os filhos deles moral Svali. A maioria deles está ferida, vítimas de abusos, que não percebem que é possível deixar o grupo. Existe um monte de descontentamento nas fileiras, e haveria um êxodo em massa, se os membros acreditassem que era realmente possível sair e viver. Mas, iriam, resignadamente, fazer o seu trabalho na esperança de avançar na posição. Os Illuminati são um grupo muito traidor, uma mentalidade de cão come cão, todo mundo quer subir. Essas pessoas não são agradáveis e elas utilizam e manipulam os outros viciosamente. Eles nunca revelaram abertamente sua agenda ou as atividades do culto deles. Frequentemente eles são amnésicos para estas. Estes são os cristãos bem respeitados, os líderes de negócios que aparecem na comunidade. A imagem na comunidade é muito importante para um iluminista. Eles vão fazer de tudo para manter uma fachada normal, respeitada, e odeiam a exposição. Nenhum dos iluministas que eu conheci tinha aparência rude ou cruel, embora alguns eram disfuncionais, tais como os alcoólicos. A dissociação que impulsiona os iluministas é a sua maior cobertura. Muitos, se não a maioria, dessas pessoas estão completamente inconscientes do grande mal em que elas se envolvem durante a noite. Música. Eu acredito que Lady Gaga e outros estão sendo usados por eles para cantarem as músicas que os Illuminati gostam. Na verdade, muitos dos cantores altamente populares vieram de um estágio do clube do Mickey Mouse. Sim, o bom e velho Vault do Império Iluminista, e eu acredito que lhe seja oferecido estrelato em troca de fidelidade ou controle da mente. Pontos fracos do Illuminati Svali. 1. Sua arrogância é a sua fraqueza. Essas pessoas pensam que são intocáveis. Isso pode torná-los descuidados. 2. Se por um milagre, muita gente levou isso a sério e começou a se organizar, de alguma maneira, para parar os Illuminati, com a oração e a orientação de Deus, talvez pudessem ser parados. Espero que sim, com todo o meu coração. 3. Parando o tráfico de droga, a pornografia, a prostituição infantil e o contrabando de armas, tirariam uma grande fatia dos seus lucros. Talvez eles ficassem menores. Mas, honestamente, parar isto seria tão difícil quanto parar o grupo. Negação pública Svali. A prova está aí, mas na minha opinião, a pessoa média não quer saber, e mesmo quando confrontada com ela, vai olhar para o outro lado. Eu realmente não acredito que as pessoas vão fazer nada sobre os Illuminati, mesmo que os conheçam. Desculpe pelo cinismo, mas é baseado em uma vida inteira de experiência.
Os iluministas não se importam com quem imprime este material, ou se eles estão expostos, porque eles contam que a maioria não acreditará, pois foi feito um bom trabalho com uma campanha rápida na mídia. Adivinha quem é dono da Time Warner? Eu os ouvia rir sobre isto mesmo em reuniões de liderança, há 5 anos, e duvido que a atitude deles tenha mudado muito desde então. Se as pessoas acreditam nisso, se a ação organizada pudesse ser tomada, então eu ficaria muito surpresa e muito feliz.